Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é uma alegria estarmos juntos mais uma vez com o devocional. Hoje nós estamos falando de Gênesis capítulo 48, quando Jacó, agora já morando no Egito há quase 20 anos, tá? As coisas já melhoraram, é claro, a fome passou, agora eles estão bem, só que Jacó está sentindo que é chegada a hora da sua partida. E ele então chamou José e pediu que José não o enterrasse no Egito. Ele queria ser enterrado exatamente junto de seus pais, dos seus avós. E assim José promete que não deixaria Jacó ser enterrado na terra do Egito. E então Jacó chama José para abençoar os seus filhos. Vamos ler o capítulo 48, entender um pouquinho mais dessa parte aqui de Jacó no Egito, e agora Jacó abençoando os filhos de José. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo, José. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi até Jacó para ver como eles estavam. Literalmente aqui, gente, Jacó estava enfermo. Bem, Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você percebe que mesmo os homens da Bíblia, como Jacó, um patriarca da Bíblia, adoeceu. Hoje tem pessoas que acham que, por ser cristão, não passa por momentos de dificuldades, de doenças, enfermidades, etc. Só que desde os tempos mais remotos da Bíblia, as pessoas, mesmo sendo de Deus, como Jacó foi, tiveram problemas. E quem não tem problemas? Desde que sejamos humanos, com certeza nós teremos aflições enquanto nessa terra. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José e teu filho vêm a ti. Esforça-se, Israel. E assentou-se na cama. Aqui, pelo que eu vejo, o Jacó já estava bem fraquinho, sabe? Então alguém falou: sou Jacó, esforça, José está vindo ver o Senhor. E Jacó disse a José: o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que me apareceu no caminho em luz, na terra de Canaã, me abençoou e poderosamente, sabe? Eu agradeço, que bênção, José está vindo. E me disse: eis que farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Agora, José, eu quero tomar posse desses 2 filhos, como se fosse, José, os meus filhos, Efraim e Manassés. Eu quero que eles sejam meus filhos. Como Rúben e Simeão, tá? José, são meus filhos, eu quero que eles também sejam meus filhos. Mas a tua geração, que gerará depois deles, será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efratá. E eu a sepultei ali, no caminho de Efratá, perto de Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? Quando José foi chegando: quem são estes? E José disse a seu pai: eles
são meus filhos que Deus me tem dado aqui, pai. E ele disse, peço-te, traz-nos aqui para que os abençoe. Percebemos aqui que a visão de Jacó já estava bem pouca, né? Ele já não conseguia enxergar com tanta facilidade. Diz o versículo 10, aí ó, nem tinha visto ainda. O versículo 10 diz, os olhos de Israel, ou de Jacó, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. E fá-los chegar a ele, e beijou-os e os abençoou. Quer dizer, Jacó já não conseguia ver tão claramente, e por isso, então, ele perguntou a José, quem são estes? E José disse, são os filhos, pai, que o Senhor me deu aqui na terra do Egito. Então Jacó abençoa os filhos de José. Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Ô José, sabe que eu nem imaginava que eu iria ver o teu rosto, e agora veja, Deus me dá a oportunidade de eu poder ver o teu rosto. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou sua face em terra. E tomou José ambos, Efraim na sua direita e à esquerda de Israel, Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo a sua mão propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. Quer dizer, José colocou as crianças do lado correto. Manassés de um lado, conforme o primogênito, e Efraim do outro lado. Só que Jacó colocou a mão cruzada, porque na cabeça, na visão que Jacó teve, Efraim seria o mais abençoado, ou o primogênito. E abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até o dia de hoje. Isso aqui é importante, viu, gente? Deus que nos sustenta desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Você já passou por tanta luta, tanta adversidade, e Deus tem sustentado você, tem sustentado a mim, tem sustentado a nós também. E essa foi a palavra de Jacó a José. O Deus que tem me sustentado desde do meu nascimento até a morte. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome, tá? E o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidões, ou em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a mão direita na cabeça de Efraim, que era o mais novo, tá? A mão direita de Jacó estava sobre a cabeça de Efraim, tá? Foi mal aos seus olhos, e o José tomou a mão de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim e colocar sobre a cabeça de Manassés. José queria dizer assim, papai, peraí, papai, o senhor não está enxergando direito, pai. Ô, papai, o senhor está colocando a mão direita na cabeça de Efraim. A sua mão direita, papai, é na cabeça de Manassés, porque Manassés nasceu primeiro. E José disse a seu pai, não assim não, pai. Meu pai, esse aqui, o senhor está colocando a mão direita, não é na cabeça do primogênito. Por favor, descruza a mão, pai, para o senhor colocar a mão sobre a cabeça do primogênito. O primogênito é o que está do lado direito, pai. Mas seu pai recusou e disse, não, meu filho. Meu filho, não. Seu pai disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão. Eu sei o que eu estou fazendo. José quis dizer, não, papai, o senhor tem que abençoar o primogênito é Manassés.
Manassés, Deus me fez esquecer. Mas Jacó disse, não, eu sei o que estou fazendo, filho, eu sei. Manassés também será grande, mas eu estou abençoando. Efraim será muito maior. A bênção maior vai estar sobre Efraim. E assim os abençoou naquele dia, dizendo, em ti abençoará Israel, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs Efraim diante de Manassés. Ou seja, o Efraim, pela bênção, passou à frente. Deus usou a Jacó, que abençoou Efraim com a bênção da primogenitura. Umas coisas que só Deus sabe fazer, né? Você lembra que Jacó também comprou o direito de primogenitura do próprio irmão? O irmão recusou a primogenitura e Jacó comprou, Jacó foi abençoado. Então, agora vem o momento e o Efraim recebe a bênção. Depois disse Israel a José, eis que eu morro. Eu vou morrer, filho, está chegando a hora. Mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. Ele profetizou aqui dizendo, eu vou morrer, mas vocês não vão ficar aqui não. Vocês vão sair dessa terra e vocês vão voltar para a terra de Canaã. Eu tenho dado a ti um pedaço da terra, a mais do que os teus irmãos. Eis que tomei com a minha espada e com meu arco da mão dos amorreus. Jacó está dizendo, sabe aquela terra, José, que eu tomei da mão dos amorreus, que eu lutei por ela? Lembra? Aquela terra, meu filho, eu quero dá-la para você. É um pedaço a mais. Você merece algo a mais, meu filho. Eu quero dar essa terra para você. Um pedaço a mais de terra. E assim, Jacó abençoa os filhos de José. Manassés era o primeiro, mas quem recebeu a primeira bênção foi o Efraim. Tá? Efraim recebeu a bênção maior. Bom, assim aprove a Deus. E José ganhou um pedaço de terra maior na herança que Jacó deu para eles. Eu quero orar. E agora, não terminou. Aí o capítulo 49, agora Jacó, já com os olhos cansados pela velhice, agora ele já vai abençoar os próprios filhos. E aí nós vamos ver, a partir do capítulo de número 49, Jacó abençoando os seus 10 filhos. Porque José, aliás, os seus 12, né? 12 contando também com José e com Benjamim. Nós vamos acompanhar a partir do capítulo 49. Estamos quase chegando, porque, olha só, chegando já aqui, 49, 50, terminamos Gênesis. Aí vamos entrar agora um tempo em que os filhos de Israel cresceram, aumentaram no Egito, e no capítulo de Êxodo, que vamos entrar na sequência, nós já veremos Israel sendo oprimido na terra do Egito por causa do crescimento que eles tiveram. Oremos, Pai nosso que estás no céu, ó Deus, glorificado seja o nome do Senhor, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, e cada dia nós aprendemos. O Senhor faz como o Senhor quer. Tu és Deus que abençoa. Sim, o Senhor é o Deus que abençoa. E o Senhor abençoando, ninguém pode impedir a tua mão de operar. Por isso, nós agradecemos. Obrigado, muito obrigado. Nós cremos na palavra e na graça do Senhor inteiramente. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. E assim seja. Graças a Deus. Amém. Amanhã nós estaremos de volta, capítulo 49. Vamos terminar Gênesis junto? Vamos? Quantos de vocês vão poder dizer leitura concluída com sucesso? Ou será que alguns de vocês desistiram no meio do caminho? Bom, ainda que alguns tenham desistido, eu não vou desistir. Eu vou chegar no livro de Malaquias, capítulo 4, juntamente com aqueles que peregrinarem comigo nessa leitura da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.